as adversidades da vida, as aflições, as angústias, as situações ruins que de fato vai realmente fazer com que nós venhamos realmente demonstrar qual é o tipo de Deus que nós estamos servindo, qual é o tipo de Deus que nós estamos crendo. Se é um Deus placebo, um Deus falso ou um Deus soberano. Portanto, é imprescindível nós termos essa visão exata de quem Deus é. E Deus, ele é soberano. E como Deus, ele é soberano, nós podemos entender que os pensamentos dele, os caminhos dele, o modo dele agir, a maneira dele agir, está muito além dos nossos caminhos, da nossa maneira de agir, da nossa perspectiva. E Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Portanto, o próprio Deus aqui, em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, o próprio Deus dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Estão mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Portanto, nós não podemos de maneira alguma compreender e entender os pensamentos de Deus. Do Deus é soberano, do Deus verdadeiro, do Deus real. Deus, ele não age, não opera, não faz segundo os nossos conceitos, segundo os nossos pensamentos, segundo as nossas ideias. Deus, ele não vai agir como a gente está pensando, como a gente acha. Não. Deus, ele tem como prerrogativa a soberania. E ele age da maneira dele. Ele faz da maneira dele. Ele tem a sua personalidade. Deus, ele tem o seu querer. E o Salmo 115, verso 3 diz que Deus, tudo ele fez. O nosso Deus está nos céus e tudo ele fez como lhe apraz, segundo a sua vontade. E Efésios capítulo 1, versículo 11 diz também que ele fez todas as coisas segundo o conselho da vontade dele. Portanto, é preciso nós compreendermos e entender essa verdade, de que os pensamentos de Deus estão mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus estão mais altos do que os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. É Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.